Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecimento, por isso mesmo consolando. E o mundo está cheio de dores, precisando realmente de muito consolo, né? E hoje, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, né, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão, eu vou perguntar para você: como vives? Pois é, essa é uma reflexão necessária e urgente. Como temos vivido os nossos dias aqui na matéria, enquanto estamos encarnados? Quantos de nós conseguem fazer essa reflexão? Porque a maioria das criaturas vive na base, né, daquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se a gente levar a vida de forma indisciplinada e irresponsável, nós vamos criando algemas de dor e sofrimento para nós, né? Comprometendo-nos cada vez mais com a justiça divina. Vamos criando para nós mesmos longos períodos de necessário reajuste perante as leis de amor do Criador. Então é preciso, constantemente, que lembremos-nos de que somos espíritos eternos, né? E que nossa vida é um constante ato religioso que envolve todos os aspectos, sejam quais sejam, como família, trabalho, estudo, relacionamento, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que o homem que já tem a madureza do raciocínio deve compreender que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Gente, nós precisamos aprender a pensar em termos de eternidade, uma vez que nós somos espíritos imortais, para que, ao estarmos no corpo físico, a matéria não nos embace a visão da vida, né? Uma existência na matéria é um ato precioso, mas é um breve aprendizado para cada um de nós. É na família, no reduto familiar, que nós conquistamos o privilégio de avançar diante da jornada evolutiva ou conquistarmos a permissão de recapitular as nossas próprias experiências, nos reajustando às leis de amor do nosso Criador. Hoje, nós pagamos dívidas que contraímos ontem, mesmo que esse ontem seja em outra existência na matéria. Por isso é que muitas vezes nos deparamos com obstáculos, dificuldades e compromissos pesados que nós deixamos num passado distante que hoje exige de nós a devida atenção para podermos nos reajustar às leis de Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé daquelas pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso, diz Emmanuel. Ele diz assim: os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Gente, é um pensamento infantil, esse que nós temos, né, de querer deixar na mão do outro aquelas decisões que são importantes para nós, né? É urgente nós considerarmos que o testemunho cristão, na transitoriedade do campo de luta terreno, humano, é dever de toda criatura sem distinção. Cada um é chamado pela providência divina a desempenhar determinados trabalhos espirituais na Terra,
mesmo com os obstáculos surgindo em nossa caminhada. Né? Por maiores sejam os obstáculos, devemos procurar doar o melhor de nós na execução das tarefas que nos cabem no dia a dia. E se a gente errar, e nós vamos errar, nós devemos estar prontos para recomeçar. Se cairmos, não vamos desanimar. Vamos pensar em nossa condição de criatura humana falível e imperfeita e aprender a necessidade de construir em nós mesmos a disposição íntima de reajustar as nossas próprias emoções e nos reerguermos para caminhar sempre adiante. Pensar que o trabalho a ser desenvolvido para o nosso sustento está livre do fator espiritual, por exemplo, é um engano desastroso para nós, né? É no nosso dia a dia, nas menores ações, que nós construímos uma manhã de dor ou de alegrias. Emmanuel, neste texto que eu falei, né, ele explica, ele esclarece alguns pontos, dizendo assim: aquele que é comerciante, né? Ele não está só no negócio ali material, ele está no negócio de suprimento e de fraternidade. O administrador, ele permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar no mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Vejam, gente, cada um de nós pode se dispor a viver bem dentro das tarefas a que fomos chamados a desempenhar. Então, qual deve ser o nosso esforço? Cumprir bem o nosso papel e não nos deixar levar pelo desânimo diante das dificuldades que enfrentamos. Emmanuel fala que, em muitos casos, o desânimo é a ausência de aceitação daquilo que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio, nas estradas do tempo, já conseguem ser. O que nós precisamos é nos vestir de coragem, porque coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não vamos fugir dos nossos próprios encargos na vida, não, gente, achando que o trabalho do outro é melhor. Se nós somos chamados a esse trabalho, nós devemos desempenhá-lo bem. Dever cumprido é passaporte ao direito de nós, que nós todos ansiamos por usufruir. Vamos compreender que a cada direito que a gente acha que possui, nós temos antes um dever a cumprir, né? Esforço e disciplina são condições essenciais para que nós alcancemos a felicidade no campo íntimo. Sem o nosso próprio trabalho para construir essa felicidade, nós não vamos alcançá-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança, da disciplina, no bem. Então, demonstrarmos melhor entendimento da vida, quando nós compreendemos que devemos viver a própria vida do melhor modo que se faça possível. E quando nós concedemos aos outros o dom de viver a vida que lhes é própria, muito melhor para nós. Nesse movimento da vida, nós precisamos também nos compadecer daqueles que, porventura, nos firam, nos maltratem, sem ficar recordando o fato, porque assim exerceremos a bondade sem ressentimento. Tampouco nós podemos exigir das pessoas a obrigação de seguir o nosso próprio modelo de vida e pensamento. Cada criatura tem o direito de pensar e viver como queira, lembrando que a gente colhe sempre o que plantarmos na sementeira da vida. Então, vamos aprender a distribuir por onde passarmos, onde estivermos, otimismo, simpatia, bondade, fraternidade, tolerância, paciência, né? Por quê? Aos irritadinhos de plantão aí, irritação não nos leva a lugar
Nenhum. Nenhum lugar bom, né? Não vamos perder o nosso tempo com lamentações, com queixas, reclamações inúteis acerca da própria vida. Olha ao redor, há sofrimentos clamorosos e nós podemos sempre prestar auxílio, mesmo que seja com essa ou aquela migalha de apoio, de generosidade. Vamos deixar algum sinal de alegria onde nós passarmos. Quando os problemas do dia a dia, do cotidiano estiverem difíceis, ao invés de inconformação, de azedume, use a paciência. Todo homem vive na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Nós somos usufrutuários de patrimônios que pertencem a Deus, nosso Pai. Nós não somos donos de nada. E nós estamos sempre no campo das oportunidades que se apresentam a nós, negociando com os valores do Senhor, né? Nada possuímos, gente, somos usufrutuários. Nós utilizamos os recursos que Deus nos dá para as experiências que nós precisamos passar. Então, não nos esqueçamos de que a morte vai se incumbir de interromper o usufruto de qualquer regalia humana que a gente pense que possui, viu? É, o que contará para nós será não a riqueza material que nós possuímos, os títulos, mas a luz que nós deixamos no mundo, né? O que nos levará à luz ou às sombras será essa aferição dos valores ou dos prejuízos que nós tivermos angariado em favor ou desfavor de nós próprios. Aprendamos a receber a aflição e a dificuldade com o entendimento de que são provas necessárias ao nosso aprimoramento. E quando nós estivermos passando pelas nossas próprias aflições, vamos aprender a aliviar as aflições e as dificuldades dos outros. E sempre que nós pedirmos auxílio, vamos continuar auxiliando, não vamos parar. Quando a gente rogar socorro do céu, vamos fazer isso socorrendo aqueles que nos rodeiam e que estão precisando. Porque, como diz Emmanuel, né? Entre os panos do berço e os panos do túmulo, nós desfrutamos simplesmente um dia curto no tempo ilimitado dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Emmanuel nos alerta que, em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, como vives? Como você está vivendo? Eu quero deixar aqui para a gente refletir um lindo poema de Jair Presente, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier no livro Bazar da Vida, cujo título é Viver em Paz. Jair Presente diz assim: se queres viver em paz, segue os princípios do bem, atende ao próprio caminho, não penses mal de ninguém. Ama a tarefa que tens e o dever que ela te aponta. Sobre os problemas dos outros, não formam em nossa conta. Não guardes ideias tristes entre as lembranças que levas. O sol atravessa a noite sem alterar-se nas trevas. Se alguém te ofende, perdoa, seja na rua ou no lar. Todos nós, perante a vida, somos capazes de errar. Quanto ao mais, confie em Deus e anota esta lei segura. Cada pessoa se vira sob aquilo que procura. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.